final desse dia, o meu coração se lembra daquela afirmativa do salmista, quando ele falou que este é o dia que o Senhor fez, e eu vou me regozijar e estar alegre nele. Eu gostaria de crer que isso também está no seu coração. E eu sei que no ano passado o irmão Dana Congdon esteve com vocês. E ele ensinou algumas canções em inglês. Eu posso garantir que vocês não devem desejar que ensine qualquer música para vocês. Vocês todos fugiriam daqui se eu tentasse ensinar qualquer música. E porque este é um dia que o Senhor fez e nós precisamos de nos regozijar, estarmos contentes, felizes nele, eu gostaria de ensinar a todo mundo aqui uma palavra em inglês. Agora eu sei que muitos de vocês conhecem inglês, mas eu creio que essa é uma palavra bastante apropriada para que nós possamos regozijar no nosso Senhor esta noite. Você tem que ouvir cuidadosamente. Eu vou falar apenas uma vez. Então vocês têm que ser bons alunos. Eu vou falar apenas uma vez. E eu vou esperar que vocês tenham condição de repetir comigo. Vocês estão ouvindo cuidadosamente? The word is hallelujah. A palavra é aleluia. You have that? Deu para entender? Can we say it together? Será que a gente pode falar junto? Hallelujah. Aleluia. Last evening in our time together we began to fellowship about the cross. A noite anterior, quando nós nos reunimos juntos aqui, tivemos a oportunidade de compartilhar a respeito da cruz. More specifically, the message of the cross. Mais especificamente, a respeito da mensagem da cruz. We did not feel like that the Lord wanted us to look at the event of the cross. Nós não sentimos que o Senhor desejasse que nós olhássemos para o evento da cruz. That is to look at the facts of what happened to our Lord Jesus. Ou seja, olhar para os fatos que aconteceram com o nosso Senhor Jesus. But we want to trust the Holy Spirit to help us to understand what was behind what was happening to our Lord Jesus. Mas nós queremos que realmente o Espírito pudesse nos mostrar aquilo que estava por trás do evento da crucificação do nosso Senhor Jesus. What is it? O que é que Deus estava fazendo quando o seu filho foi crucificado ali no Calvário? And so during our time last evening we sought to give something of an introduction. Então, a noite anterior nós tentamos dar alguma coisa, alguns elementos a nível introdutório. And we used a passage in Paul's letter to the Corinthians. E nós utilizamos uma passagem na carta de Paulo aos Coríntios, In which we hear Paul saying that he was determined to know nothing except Jesus Christ and him crucified. aonde Paulo dizia que ele estava determinado a não conhecer, não saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. By revelation, Paul had come to understand that all that God was doing was in his Son as he was being crucified on that cross. Então, através daquela revelação, Paulo foi capaz de compreender que tudo aquilo que Deus queria estava concentrado, convergido ali no seu Filho Jesus, crucificado na cruz do Calvário. So for Paul, Christ and him crucified was the foundation of all he had to preach. Então, para Paulo, tudo aquilo, Cristo e ele crucificado, era o fundamento de tudo aquilo que ele deveria pregar. It was the center of everything for Paul. Era o centro de tudo para Paulo. Regardless of the difficulty he may be facing or an assembly was facing, A despeito de qualquer dificuldade que ele pudesse estar passando, ou aquele local de reunião pudesse estar passando, he knew that the solution was in Christ and him crucified. ele sabia que a solução estava em Cristo e este crucificado. Now we mentioned that for Paul, the cross and Christ was united. E nós já mencionamos que para Paulo, Cristo e a cruz eram uma coisa só. That is, Christ could not be separated from his cross, Ou seja, Cristo não poderia ser separado da sua cruz. and the cross cannot be separated from Christ. E a cruz não pode ser separada de Cristo. Paul's understanding, they were united. Na compreensão de Paulo, essas coisas eram unidas.
We also discovered that there's a reality to the cross. E também nós descobrimos que existe realidade na cruz. And the statement that we made was that the cross was a reality before Calvary. E uma afirmação que nós fizemos é que a cruz já era uma realidade antes do Calvário. Before our Lord Jesus was ever crucified on Calvary. Antes mesmo do Senhor Jesus Cristo ser crucificado no Calvário, The cross was already a reality in his heart. a cruz já era uma realidade no seu coração. And so these are some of the things that we mentioned by way of introduction last evening. Então essas são algumas das coisas que nós mencionamos a título de introdução na noite anterior. So what we want to seek to do in these remaining sessions Então o que nós buscamos fazer nessas sessões que restam is to come by the leadership of the Spirit é para virmos sob a liderança do Espírito Santo and take a fresh cross. e termos aquela visão fresca da cruz. And we want to look at the cross. E nós queremos observar os vários aspectos da cruz. That is, again, we want to see what it was that God was doing. Ou seja, que nós queremos ver o que é que Deus estava fazendo. What great work was being accomplished. Que grande obra estava sendo alcançada. And then having come to see something of that, Então, vendo alguma coisa daquilo, we as the Lord's redeemed people can enter into the good of it. e nós, como aquele povo redimido de Deus, pudéssemos entrar no bem dessas coisas. So there are 4 aspects of the cross that we want to consider. Então, existem 4 aspectos da cruz que nós queremos considerar. First of all, the grace of the cross. Em primeiro lugar, a graça da cruz. Secondly, the victory of the cross. Em segundo lugar, a vitória da cruz. Then the cross and character, Em segundo, a cruz e o caráter. and then the cross and unity. E então, a cruz e a unidade. So the Lord helping us tonight, we want to consider together this matter of the cross and grace. Então, o Senhor, o Senhor permitindo nessa noite, nós queremos considerar a questão da cruz e a graça. The grace of the cross. A graça da cruz. There's a number of scriptures I'd like for us to read. Existem vários versículos que gostaria que nós pudéssemos ler. So if you would turn with us first of all to Paul's letter to the Colossians in Então, chapter 1. Então, se você pudesse abrir conosco na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. And we would like to read verses 19 and 20. E nós gostaríamos de ler os versículos 19 e 20. Colossians chapter 1, verse 19 and 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20. For it was the Father's good pleasure Porque for all the fullness to dwell in him, and through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. And then in Paul's letter to the Philippians in chapter 2, Então, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, just one verse, verse 8. apenas um versículo, versículo 8. And being found in appearance as a man, Jesus humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. And then in Paul's letter to the Romans, Então, na carta de Paulo aos Romanos, and chapter 6, e capítulo 6, and we want to read verses 1 through 11. então nós queremos ler do versículo 1 até o 11. Just a second. Okay. Go on. Romans chapter 6, verses 1 through 11. Romanos capítulo 6, versículos 1 through 11. 1 até 11. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace might increase? May it never be.
how shall we who died to sin still live in it? Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore we have been buried with him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so too we might walk in newness of life. Ok. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Verse 5. Versículo 5. For if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old self was crucified with him, that our body is away with. For he who has died is free. Versículo 5. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Verse 8. Versículo Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him. Versículo... For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. And then in chapter 7 of Romans, 3 verses. Então no capítulo 7 de Romanos, 3 versículos. 4, 5, and 6. Versículos 4, 5 e 6. Therefore, my brethren, you also were made to die to the law through the body of Christ, that you may be joined to another, to him who was raised from the dead, that we might bear fruit for God. For while we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in the members of our body to bear fruit for death. But now we have been released from the law, having died to that by which we were bound, so that we serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. Capítulo 7, versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertados da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. If you and I were able to see into the heart of God this evening, se nós pudéssemos realmente observar ali dentro do coração de Deus nessa noite, I am convinced that we would discover a great desire there. Eu estou certo de que descobriríamos um grande desejo que existe ali. A desire for all of the Lord's people to come into the fullness of the work that our Lord Jesus accomplished on Calvary. Um desejo de que todo o povo de Deus pudesse realmente descobrir, alcançar aquilo tudo que o Senhor alcançou
na cruz do Calvário. You remember in the parable that our Lord Jesus told in Luke chapter 15. Você se lembra daquela parábola que Jesus proferiu lá em Lucas capítulo 15? That there was great rejoicing in heaven over one sinner that repented. Que havia grande gozo, júbilo no céu por um pecador que se arrependesse. It's as if when any sinner comes to know God's salvation, Quer dizer que quando qualquer pecador venha conhecer a salvação de Deus, they have a celebration in heaven. eles têm uma celebração nos céus. The angels celebrate. Os anjos celebram, The Father celebrates. os pais celebram. There's great joy there. Existe um grande gozo ali. And I believe, brothers and sisters, that when you and I, as the Lord's redeemed people, E eu creio, irmãos e irmãs, eu e você como povo redimido de Deus, those of us who have come to know Him as our Father, aqueles que nós vimos a conhecê-lo como nosso Pai, who have embraced our Lord Jesus Christ as our Savior and our Lord, que abraçamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador e o nosso Senhor, when we come and see what it is that was accomplished on Calvary, quando nós chegamos e podemos contemplar aquilo que foi alcançado no Calvário, and then we enter into the good of that, e quando nós entramos nas benesses daquilo, it brings great delight to our Father's heart. realmente traz grande gozo ao coração do nosso Pai. And so tonight we want to focus in on what we have called the grace of the cross. Então, nesta noite, eu gostaria de focalizar a respeito daquilo que eu estou chamando de graça da cruz. Now for me, grace means that somebody does something for me that I don't deserve and cannot do for myself. Então, graça para mim significa algo que alguém faz por mim que eu mesmo não poderia fazer por mim mesmo. It's a practical display of love. É uma amostra prática do amor. And dear brothers and sisters, E amados irmãos e irmãs, of all the things that have ever happened in history, de todas as coisas que aconteceram na história, there is not a greater display of love than Calvary. não existe a mostra maior de amor do que o Calvário. There we see the grace of God at its ultimate. Ali nós podemos ver a glória de Deus no seu máximo. There we see God doing something for us that we did not deserve. Ali nós vemos Deus fazendo alguma coisa por nós que nós não merecíamos. If anyone should have been on that cross, it should have been us. Se alguém devesse estar naquela cruz, deveria ser nós. We were the ones who sinned. Nós somos aquele que pecamos. We deserved the judgment of God. Nós merecíamos o julgamento de Deus. And yet, rather than we receiving the judgment, His Son receives the judgment. E ao invés de nós recebermos aquele julgamento, o seu Filho recebeu aquele A julgamento. great demonstration of the love of God. Uma grande demonstração do amor de Deus. Now, Paul has his own way of putting this. If you'll turn with me to Romans chapter 8. E Paulo tem a sua maneira peculiar de explicar isso. Se você abrir comigo em Romanos capítulo 5. Just a couple of verses. He sums up what I would think would be a good description of grace. Só alguns versículos e você vai ver como ele é capaz de resumir essa questão da graça. In verses 6, 7, and 8 of Romans 5. E no versículo 5, 6 e 7 de Romanos capítulo 5. Listen to these words. 6, 7 e 8, desculpa. For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Notice two words. Observe duas palavras aqui. Helpless A palavra and ungodly. fraco e helpless significa sem qualquer condição, sem qualquer ajuda. Totally undeserved. Pessoas que não mereciam nada, totalmente Without desmerecedoras. any ability to help themselves. Sem qualquer condição de ajudar a si Their mesmos. lives are a demonstration of ungodliness. A sua própria vida é uma demonstração da iniquidade, da impiedade. And yet at the right time, Christ died for them. E ainda assim, no momento exato, Cristo morreu por Then eles. notice verse 7. E observe o versículo 7. For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man some would even dare to die. But listen to this now, verse 8. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Então no versículo 7. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouça morrer. Mas preste atenção aqui, versículo 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. And what I hear Paul saying is, for us, if we see a good man, E o que eu vejo Paulo dizendo é se nós víssemos uma pessoa boa, we find he's a moral man, he's a good moral man. e nós descobríssemos que aquela pessoa é uma pessoa de moral alta, boa moral, Kind person. é uma pessoa bondosa, Then
There may be even some people who will be willing to die for such a person. Talvez houvesse alguma pessoa que pudesse morrer por esse tipo de pessoa. But Paul goes on to say Mas Paulo prossegue em dizer: that while we were yet sinners, mas quando éramos ainda pecadores, Christ died for us. Cristo morreu por nós. Now, brothers and sisters, maybe that word sinner has lost its real meaning for us. Agora, irmãos e irmãs, pode ser que essa palavra pecadores perdeu o sentido para nós. Maybe the better word is rebels. Talvez a palavra melhor seja rebeldes. While we were still rebels, Quando nós ainda éramos rebeldes, while we were still rejecting God's government over our lives, quando nós estávamos rejeitando o governo de Deus sobre nós, when we were outwardly and very clearly violating the will of God, quando nós claramente e abertamente estávamos violando a vontade de Deus, it's almost like we're shaking our fist in His face, era como se estivesse ali brandindo o nosso punho na sua cara, insulting Him, insultando a Ele, rejecting His love, rejeitando o seu amor, refusing His correction. rejeitando a sua correção. And right then and there, Christ died. E exatamente ali, naquele momento, Cristo morreu por nós. So when we come to the cross, brothers and sisters, Então, quando nós nos achegamos à cruz, irmãos e irmãs, we need to see it as the greatest display of the grace of God. nós precisamos de ver como a maior demonstração do amor de Deus, da graça de Deus. Deus não mostrou o seu amor de uma maneira maior do que através na cruz do Senhor Jesus. It was a great gift from God. Foi um grande dom de Deus. Now, when we begin to talk about the cross being a display of God's grace, Quando nós começamos a falar a respeito da cruz como sendo uma demonstração da graça de Deus, I think we need to become a little more specific. eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais específico. That is to understand a little more clearly exactly how the grace of God was displayed at the cross. Para entender um pouco mais exatamente como a graça de Deus foi mostrada ali na cruz. When Christ died for the helpless, the ungodly, and the sinners, Quando Deus morreu por aqueles que não tinham a menor condição, por aqueles que eram pecadores, what is it that He did for us? então o que foi que Ele fez por nós? What work was God doing there as His Son endured that crucifixion? Que obra Deus estava fazendo enquanto seu filho suportava aquela crucificação? Well, from these verses that we've read this evening, Então, dos versículos que nós lemos essa noite, there are a few things I think would be valuable for us to consider together. eu creio que existem algumas coisas que seriam importantes que nós considerássemos juntos. You will notice, as we read there in Colossians chapter 1, Você deve ter observado quando nós lemos ali em Colossenses capítulo 1, that the apostle makes mention of the blood of his cross, é que o apóstolo faz menção do sangue da sua cruz, having made peace through the blood of his cross. fazendo paz através do sangue da sua cruz. So it's not just the cross, Não é somente a cruz, but the blood of the cross. mas também o sangue da cruz. That blood that our Lord Jesus Christ shed while He was being crucified. Aquele sangue que o Senhor Jesus verteu enquanto estava sendo crucificado. That in itself needs to be seen as a display of the grace of God. Aquilo deve ser também visto como sendo uma demonstração da graça de Deus. There is a work that only could be done through that blood that Jesus shed. Existe uma obra que somente poderia ser alcançada através daquele sangue sendo derramado. And when we talk about the blood of the cross, E quando nós falamos a respeito do sangue da cruz, it seems to me, brothers and sisters, that we're talking about the issue of sins, plural. e parece a mim que estamos falando a respeito de pecados, no plural. We mentioned earlier, maybe a better word is rebel. Eu mencionei anteriormente que talvez uma palavra melhor seja rebeldes. The acts of rebellion that you and I have displayed against God. Os atos de rebelião que eu e você demonstramos contra Deus. Let's be reminded tonight, He is God, Vamos ser lembrados essa noite que Ele é Deus, He is the Creator, Ele é o Criador and we are the creature. e nós somos a criatura. How can we call someone our God Como nós podemos chamar alguém de nosso Deus and not obey Him? e não obedecê-lo? It's a contradiction. É uma contradição. But we have all done that. E todos nós já fizemos isso. We have all sinned, Todos nós pecamos, without exception. sem qualquer exceção. All we like sheep have gone astray. Todos nós como ovelhas nos desviamos. There are none. Não existe nenhum. So when Paul talks about, or when the Scripture talks about the blood, Quando as Escrituras falam a respeito do sangue, it has reference to those specific acts of sin that you and I have committed. tem uma referência direta com aqueles atos de pecado que eu e você cometemos. Now, in order
to more appreciate this, Então, para que nós possamos apreciar isso de uma maneira mais profunda, I think it might be valuable for us to think for a few moments about our God being a righteous God. talvez fosse importante que nós pudéssemos considerar, meditar por alguns momentos a respeito do nosso Deus como sendo um Deus justo, reto. Can we turn to the Roman letter again, please? Será que nós podemos abrir na carta aos Romanos novamente, por favor? I understand that a number of brothers and sisters have memorized books of the Bible. Eu sei que muitos irmãos e irmãs aqui memorizaram livros inteiros da Bíblia. Maybe we should have asked someone to quote all of Romans tonight. Talvez a gente deveria pedir para alguém que memorizou Romanos para poder recitá-lo toda essa noite. Would have been wonderful. Seria maravilhoso. But in Romans chapter 3, Mas em Romanos capítulo 3, where shall we begin to read? Verse 21. versículo 21. But now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets. You should read verse by one. Versículo 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada ou demonstrada pela lei e pelos profetas. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, for all who believe, for there is no distinction. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. For all have sinned and fall short of the glory of God, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. ao qual Deus propôs ou demonstrou como propiciação pela fé no seu sangue. Now listen to what he said. Agora observe o que ele vai dizer. That this display of Jesus Christ being the propitiation through His blood, Para que essa demonstração de Jesus Cristo sendo a propiciação pela fé no seu sangue, this is a demonstration of God's righteousness. esta é uma demonstração da sua justiça, da justiça de Deus. Because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. For the demonstration, I say, of His righteousness Para a demonstração da sua justiça, at this present time, neste tempo presente, that He might be the just and the justifier of the one who has faith in Jesus. para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Now, I want to pose a problem for you tonight. Aí eu quero agora propor um problema difícil para vocês essa noite. Assuming that you, how can I put this? Como é que eu posso colocar isso? Deixa eu ver. Assuming that you have the same sense of righteousness that God has. Supondo que você também tenha o mesmo senso de justiça, retidão que Deus tem, That He has a sense of perfect righteousness. que ele tem um senso de justiça ou retidão perfeito. He is a perfectionist. Ele é um perfeccionista. He cannot allow sin at all. Ele não pode admitir o pecado de qualquer maneira. And yet the object of His love has sinned. E ainda assim, o objeto do seu amor contém o pecado. What are you going to do about it? O que você vai fazer a respeito disso? How are you going to solve that problem? Como é que você vai resolver esse problema? You're a righteous person. Você é uma pessoa justa. You will not allow your righteousness to in any way be turned in another direction. Você não vai permitir que a sua justiça, a sua retidão possa ser torcida ou mudada numa outra direção. So how are you going to solve that problem? Então, como é que você vai resolver esse problema? Now, that is the situation that God was facing. Foi exatamente essa situação que Deus estava diante de Human Deus. beings are the objects of His love. Os seres humanos eram o objeto do seu amor. They are the instruments through which He is fulfilling His eternal purpose. Eram os instrumentos através dos quais ele estava cumprindo o seu propósito eterno. And yet they have sinned. Mas eles tinham o pecado. Now, He cannot just forget the sin. Ele simplesmente não pode fazer vista grossa àquele pecado. His holiness, His righteousness will not permit Him just to forget the sin. A sua santidade não pode simplesmente fazer com que ele se esqueça daquele There pecado. has to be a righteous way for God to deal with those acts of sin. Tem que haver uma maneira justa de Deus poder lidar, tratar com aqueles atos de pecado. So
Maybe we can put it this way. Talvez nós pudéssemos colocar dessa maneira. As God thought long and hard, Quando Deus pensou de maneira bastante profunda e por muito tempo, how am I going to resolve this problem? como eu vou solucionar esse problema? There was only one solution. Só havia uma solução. Only one solution. Apenas uma solução. Perfect blood had to be shed. Um sangue perfeito deveria ser derramado. We discover in the book of Leviticus Nós descobrimos que no livro de Levíticos, that the life is in the blood. que a vida está no sangue. Now, we need to be careful not to allow the mention of the blood to be something that we consider to be magical. A gente tem que tomar bastante cuidado para não achar que a menção do sangue é alguma coisa mágica. There's nothing magical about the blood. Não existe nada mágico a respeito do sangue. Irresponsible and immature Christians Algumas vezes cristãos imaturos e talvez não muito maduros go around using the blood for this and the blood for that, e ficam usando o sangue para isso, o sangue para aquilo. as if there was some magical power in it. É como se houvesse algum poder mágico nele. No, dear brothers and sisters. Não, irmãos e irmãs. Behind that blood is a perfect life. Atrás daquele sangue existe uma vida perfeita. That blood is representative of the perfect life of our Lord Jesus Christ. Aquele sangue é representativo da vida perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Only that blood would allow God to say to anybody, your sins are forgiven. E somente através daquele sangue Deus poderia dizer para alguém que os seus pecados estão perdoados. So Paul says there in that Romans 3 passage E Paulo fala ali naquele capítulo 3 de Romanos that the blood of Jesus Christ que o sangue do Senhor Jesus Cristo was the propitiation for our sins. foi a propiciação para os nossos pecados. Now, I don't know if that's the word you use every day in Portuguese or not. Eu não sei se essa é uma palavra que você usa todo dia em português ou I não. don't use that very often in English. Eu não uso essa palavra muito comumente em The inglês. word propitiation. A palavra propiciação. But you know what that word really means? Mas você sabe o que essa palavra realmente significa? It's the same word that was used to describe that little lid that was on top of the Ark of the Covenant. Foi exatamente a mesma palavra utilizada para descrever aquela tampa que estava sobre a arca. Remember God told Moses to build a tabernacle Você se lembra que Deus falou para Moisés edificar um tabernáculo with its 3 compartments? com aquelas com os 3 compartimentos? And in the inner compartment in the Holy of Holies E naquele compartimento mais interior, ali no Santo dos Santos, was the Ark of the Covenant. ali estava a arca do testemunho. And on top of that ark was a lid. E em cima daquela arca tinha uma tampa. And had 2 cherubs facing each other. E tinha 2 querubins que estavam de frente um ao outro. That was called what? O que era chamado aquilo? Propitiatory. Ah, comes a very good. Muito bom. Portuguese much better than English. Tá vendo? O português é muito melhor do que o inglês. It says mercy seat, Ali fala o assento da misericórdia. the place where you find mercy. É o lugar onde se encontra a misericórdia. The children of Israel could do nothing to atone for their own sins. O povo de Israel não podia fazer nada para poder ser salvo dos seus pecados. But God required a spotless lamb, the blood of a spotless lamb, Mas Deus requeriu o sangue de um cordeiro imaculado to be brought once a year para ser trazido uma vez por ano by the high priest pelo sumo sacerdote, into the Holy of Holies ali dentro do Santo dos Santos, and sprinkled there on that mercy seat. e espargir sobre aquele assento de And misericórdia, it atoned for the sins of the entire nation of Israel. e assim perdoar os pecados da nação de Israel. Now, dear brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, that blood that our Lord Jesus shed on that cross aquele sangue que o Senhor Jesus verteu na cruz was taken and spread on the mercy seat of heaven. foi tomado e aspergido naquele assento de misericórdia nos céus. It is there to this very moment. E está ali nesse exato momento. And when God sees that blood, E quando Deus vê aquele He sangue, can then righteously say to you and Então me, ele- your sins are forgiven. Ele pode de maneira justa dizer para você e para mim que os seus pecados estão He perdoados. doesn't have to overlook anything. Ele não tem que passar por cima de nada. That was the price that He required. Aquele foi o preço que ele requereu. The only price that would have satisfied his own sense of righteousness and justice. Era o único preço que satisfaria o seu próprio senso de justiça e retidão. So when we stand there and look at that cross, Então, quando nós de pé ali podemos contemplar aquela and we see the cruz blood of our Lord Jesus being shed. e podemos contemplar o sangue do Senhor Jesus sendo vertido. Oh, dear saints, how we need to see
Oh, amados santos, como nós precisamos ver. It was that blood and that blood alone that allowed God to say to you and me, your sins are forgiven. Foi aquele sangue somente que permitiu que Deus pudesse dizer que os seus pecados estão perdoados. The language that Paul uses to describe that is justification. A linguagem que Paulo usa para descrever isso é a palavra justificação. You have been justified. Vocês foram Do you justificados. understand what that means? Vocês entendem o que isso significa? It doesn't mean that you have been forgiven. Não significa apenas que você foi perdoado. It does mean you have been forgiven. Significa que você foi But perdoado. you have been forgiven in such a way as if God sees you as if you had never committed any sin at all. Mas você foi perdoado de tal maneira que é como se Deus te visse como se você nunca tivesse cometido qualquer pecado. You're not just a forgiven sinner. Você não é apenas um pecador perdoado. We are that. We know that. Nós somos isso, nós sabemos But disso. from God's perspective, we have never committed any sin. Mas pela perspectiva de Deus é como se nunca tivéssemos cometido pecado. We are justified, Nós somos justificados, totally free, totalmente livres. no record of any sin at all. Não existe qualquer registro de pecados. And it's because of that blood that was shed on the cross. E foi por causa daquele sangue vertido na cruz. I feel like we need to stop for just a moment here. Eu creio que eu devo parar por um momento aqui. Because in my little bit of experience, Porque na minha pequena experiência, I have discovered that not all of God's people are living in the good of it. eu tenho descoberto que não são todos as pessoas, não é todo o povo de Deus que tem vivido nas benesses disso. That it sounds too good to be true. Parece muito bom para ser verdade. It sounds like it just couldn't be possible. Tem um som de alguma coisa que parece ser impossível. See, some of us feel like to Algum, be a good Christian, alguns de nós achamos que para sermos bons cristãos, you ought to have at least a little bit of guilt hanging around in the back of your head. você acha que você tem que ter pelo menos aquele pouquinho de culpa ali pendurado atrás da sua cabeça. That is, a good Christian always feels guilty about something. Então quer dizer, o bom cristão sempre tem que se sentir culpado por alguma coisa. No, brother. Não, irmãos e irmãs. You know someone who is living in the good of Calvary? Você sabe de alguém que está vivendo na benesse, nas coisas boas do Calvário. Who is the person who is living free of all guilt? É uma pessoa que está vivendo livre de toda a culpa. Is that true with you tonight? Será que isso é verdadeiro com você essa noite? Is your heart completely free of all guilt? Será que o seu coração está totalmente livre de toda a culpa? If it's not, it's because you're not availing yourself of that blood that was shed on Calvary. Se não está, é porque você não está dispondo daquele sangue que foi vertido no Calvário. If we confess our sin, Se nós confessarmos o nosso pecado, He is faithful and just to forgive us our sin. Ele é fiel e justo para perdoar os And nossos to cleanse pecados us e nos limpar from all unrighteousness. de toda a injustiça. I mentioned to the brothers and sisters on Sunday in Belo, E eu mencionei para os irmãos e irmãs domingo passado em Belo Horizonte. God never exaggerates. Deus nunca exagera. When He says all, Quando Ele fala tudo, do you know what He means? você sabe o que Ele quer dizer? He means all. Ele quer dizer tudo. He cleanses us from all unrighteousness. Ele nos limpa de toda a injustiça. There is no record, brothers and sisters, Não existe qualquer registro, irmãos e of the irmãs, sins that you and I have brought before Him dos pecados que eu e você trouxemos diante dele. and claim the cleansing of the blood. E clamamos pela lavagem do sangue. They are as far from us as the east is from the west, Eles estão tão distantes de nós como o leste está do oeste. never to be remembered again. Nunca serão lembrados ou trazidos contra nós novamente. I want to tell you a story. Eu gostaria de contar para vocês uma It's about história. an older sister in the Lord. É a respeito de uma irmã mais idosa no Senhor. And she belonged to a particular church Ela pertence a uma igreja em particular that allowed her to believe that she needed to continue to confess her sins week by week by week. que de alguma forma permitiu que ela continuasse pedindo perdão pelos seus pecados semana após semana, após semana, após semana. And so one day she and I were having a conversation. Então um dia eu e ela estávamos tendo uma conversa. And she was telling me that she had 3 children, E ela me falou que teve 3 filhos, 2 boys and 1 daughter. 2 meninos e uma menina. And the oldest son, she loved him very much. Então o filho mais velho ela amava muito. And she treated him special. E ela o tratava de maneira especial. Treated him better than she did the other son and daughter. E ela o tratava melhor do que ela tratava o outro filho e filha. So at the
end of her life, she began to see how wrong this was. Então, no final da sua vida, ela começou a perceber quão errado era essa atitude. So at the time I knew her, she was at somewhere around 82, 83 years old. Então, quando eu a conheci, ela tinha cerca de 82, 83 anos de idade. 30 years ago that she had discovered that she had committed this sin. E havia mais ou menos 30 anos se passaram quando ela descobriu esse pecado. You know what she told me? Sabe o que ela me falou? With great sincerity. Com grande sinceridade. She said, Ernie, every night for the last 30 years, I've asked God to forgive me for that sin. Ela falou para mim, Ernie, por 30 anos, todas as noites, eu tenho pedido a Deus que me perdoe esse pecado. Now, doesn't that sound so wonderful? Isso não parece tão maravilhoso? So religious, Tão religioso, so pious, tão piedoso, so godly. tão reto. But what is wrong with that? Mas o que há de errado com isso? After the first night, the Lord didn't even know what she was talking about. Após a primeira noite, Deus já não sabia nem mais o que ela estava falando. He forgave and forgot the first time. Ele perdoou e esqueceu da primeira vez. Now, some of us still have that problem, brothers and sisters. Alguns de nós temos esse problema, irmãos e irmãs. We just do not think it's possible Nós simplesmente achamos que não é possível to live a life free from guilt. vivermos uma vida livre de culpa. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, that's the grace of the cross. essa é a graça da cruz. That's what God has done for us in His Son. Foi isso que Deus fez para nós. That shed blood has paid the price for your sins and my sins and the sins of the entire human race. Aquele sangue que foi vertido pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelos pecados de toda a raça humana. And if you and I will live in the good of it, Se nós pudéssemos viver no bem disto, then we can live free of guilt. então nós podemos viver livres de culpa. Now I know there's always a danger of misunderstanding when we talk about this, Eu sei que existe sempre um perigo, alguma coisa que fica mal entendida quando falamos a respeito disso. which Paul takes up a little later in the Roman letter. Que Paulo fala um pouquinho mais adiante na carta de Romanos. If forgiveness is so free and so wonderful and so complete, Se o perdão é tão maravilhoso, tão completo, what's the problem if I go on sinning? então qual o problema de eu continuar pecando? We misunderstand God. Então nós compreendemos mal, irmãos e irmãs. We misunderstand love. Nós não compreendemos o amor, But God has taken that risk. mas Deus assumiu esse risco. The risk that some would misunderstand. O risco de que alguém pudesse compreender erradamente. We see what great love was necessary in order to pay that price. Para que se pudéssemos ver quão grande foi aquele amor que foi necessário para que aquele preço fosse pago. Then we would want to declare war on all sin in our lives. Então, se nós enxergamos isso, nós queríamos declarar guerra para todos os pecados em nossa vida. So the first thing is that this blood is a propitiation before God. Então, a primeira coisa é que este sangue é uma propiciação diante de It Deus. satisfies the righteous demands of a holy God. Satisfaz os desejos, as demandas justas de um Deus justo. That blood allows God to say to you and to me, your sins are forgiven and forgotten forever. Aquele sangue permite a Deus falar para você e para mim que os seus pecados estão perdoados e esquecidos para sempre. You are no longer held guilty and responsible for your sins. Você não é mais considerado culpado e seguro pelos seus pecados. Then in 1 Peter, Então, em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. verse 18, Versículo 18. knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with the precious blood as a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Outside of Christ, we are hopeless slaves to sin. Fora de Cristo não existe qualquer esperança para nós como pecadores. There is nothing that you and I can do Não existe, to liberate ourselves from that slavery. não existe nada que eu ou você pudéssemos fazer para sermos livres daquela escravidão. There is not enough money that we could accumulate that could pay the price. Não existe
a quantia de dinheiro que nós pudéssemos acumular para poder pagar aquele preço. But here Peter tells us Mas aqui Pedro nos fala that we have been redeemed by the precious blood of the Lamb. que nós somos redimidos pelo sangue precioso do Cordeiro. That blood that our Lord Jesus shed on that cross Que aquele sangue que o Senhor Jesus verteu na cruz has been received by God as full payment. foi recebido por Deus como pagamento pleno. Now maybe you didn't think that you were a slave. Talvez você não achasse que você fosse um escravo. But believe me, brothers and sisters, we were slaves. Mas creia-me, irmãos e irmãs, nós éramos escravos We needed to be set free. e nós precisávamos ser libertados. We know experientially that we have tried to get free from this power of sin. Nós sabemos experimentalmente que nós já tentamos ficarmos livres desse poder do pecado, Only to fail. simplesmente para falharmos. But what we find is that God has paid the price. Mas nós descobrimos é que Deus já pagou o preço. And he has received the blood of the Lord Jesus Christ E Ele recebeu o sangue de Jesus Cristo as the full payment como pagamento pleno e completo to redeem us, para nos redimir, to bring us back to himself. para nos trazer de volta para si mesmo. Please remember, we were created to belong to him. Por favor, se lembre que nós somos criados para pertencermos a Ele. We were always to be his people, Nós deveríamos ser sempre o seu povo, his sons and his daughters, os seus filhos e filhas, his beloved, os seus amados, the ones upon whom he can pour out his love. aqueles sobre quem Ele pode derramar o seu He amor. wants us to be his heirs, Ele gostaria que nós fôssemos os seus herdeiros. and yet we ended up being slaves. E ainda assim nós acabamos sendo escravos. And we could put it in this way. E nós poderíamos colocar da seguinte maneira: God went down to the slave market, Deus foi até aquele mercado de escravos and with the blood of the Lord Jesus Christ, e com o sangue do Senhor Jesus Cristo, he paid that price, Ele pagou aquele preço brought you back, e te comprou de volta and made you his own. e tornou você de volta para Ele. Then we discover also in the book of Revelation Também nós, another aspect of this. e também no livro de Apocalipse nós vemos um outro aspecto disso. Chapter 5. Capítulo 5. Verse 9. Versículo 9. And they sang a new song, saying, Worthy art thou to take the book and to break its seals. For thou wast slain and did purchase for God with thy blood men from every tribe and tongue and people and nation. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. Again, what we discover is that the blood of the Lord Jesus Christ was the price that was paid. Mais uma vez, o que nós descobrimos é que o sangue de Jesus Cristo foi o preço que foi pago. Again, I think sometimes it's not as clear to us as it needs to be. Eu creio que muitas vezes isso não está tão claro para nós como deveria estar. How much we mean to God. Quanto nós realmente significamos para Deus. It is true, brothers and sisters, God is complete in himself. É verdadeiro, irmãos e irmãs, que Deus é completo em si I mesmo. mean, just the word God itself carries with it this idea that he's complete. He doesn't need anything. Apenas a palavra Deus traz em si mesma esse senso de que Ele é completo em si mesmo e não precisa de mais nada. But he has chosen to need us. Mas Ele escolheu precisar de It's a nós. mystery to me. É um mistério para mim. Have you ever asked that question of yourself? Você já fez essa pergunta a você mesmo? Why would God want us at all? Por que Deus quer a gente We de just qualquer give him a maneira? lot of trouble. A gente só dá trabalho para Ele. Why would he want us? Por que Ele quer a gente? It's a mystery. É um mistério. You know, you have in the scriptures a statement that God loved Jacob. Você tem aquela afirmativa na palavra de Deus que fala que Deus amou a Jacó. Now, knowing Jacob, Agora, conhecendo Jacó, let me ask it this way. então deixa eu fazer a pergunta da seguinte maneira. What do you think about Jacob before he became Israel? O que você acha de Jacó antes dele se tornar You Israel? like to have him for a friend? Você gostaria de tê-lo como amigo? You'd have to keep both hands in your pocket. Você tinha que segurar seus bolsos com as duas mãos, Make sure he didn't steal your money. para ter certeza que ele não ia roubar seu dinheiro. Is that the kind of a person you'd like to have for a friend? Esse é o tipo de pessoa que você gostaria de ter como amigo? But you know what it says in the scriptures? Sabe o que ele diz ali nas Escrituras? God loved Jacob. Deus amou a Jacó. Now, why did God love Jacob? Mas por que Deus amou a Jacó? Tell me, why did God love Jacob? Então fala para mim, por que Deus amou a Jacó? There's only one answer. Só existe uma resposta. You know why God loved Jacob? Você sabe por que Deus amou Jacó? Because God loved Jacob. Porque Deus
Porque Deus amou Jacó, é a única razão. There's no legitimate reason. Não tem nenhuma razão legítima. He just loves him. Ele simplesmente amou a Ele. Why does he love us? Por que Ele nos ama? Because we mean so much to him. Porque nós significamos tanto para Ele. Let's look at a couple of other places regarding the blood. Vamos olhar em alguns outros lugares concernente ao sangue. Let's look at Hebrews chapter 10. Vamos ler Hebreus capítulo 10. Verses 19 and 20. Versículos 19 e 20. Since therefore, brethren, we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, which he inaugurated for us through the veil, that is, his flesh. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Now, I apologize for not knowing much about the government of Brazil. Eu gostaria de pedir desculpas por não saber muito a respeito do governo no Brasil. Eu sei que vocês têm um presidente And you have a new president. e vocês têm um novo presidente aqui. Now, do you suppose that tomorrow you can just walk up and knock on his door and say, hey, I'd like to see the president? E você acha que um dia desse você pode simplesmente chegar lá em Brasília e bater na porta dele e falar assim, ó, quero ver o presidente. They just open the door and say, okay, come on in, he'll be out in just a minute, he'll sit down and Então talk. eles vão abrir a porta para você, só aguenta um pouquinho que ele já vai sair e vai falar com você um pouquinho. Probably not. Provavelmente não. I know I could not get to see President Clinton. Eu sei que eu não conseguiria falar com o presidente Clinton. But you know what this word says? Sabe o que essa palavra diz? You and I, Que você e eu, little lumps of clay. um pequeno montinho de barro. Not only that, rebellious lumps of clay. Não somente isso, mas um montinho de barro rebelde. Nobody. Ninguém. Nobody. Ninguém. We have access into the very presence of a holy, righteous God. Nós temos acesso à presença de um Deus santo e Come reto. right in before his face. E chegar diante da sua face. What provides us with that opportunity and privilege? O que nos abre essa oportunidade e privilégio? That blood that was shed on the cross. Aquele sangue que foi vertido na cruz. Oh, I hope you see this, brothers and sisters. Eu espero que você veja isso, irmãos e You irmãs. see how much God longs to have fellowship with his people. Você consegue perceber quanto Deus anseia por ter comunhão com o seu povo. It's just not a matter of him wanting to have our sins cleansed and forgiven. Não é simplesmente que Ele quer ver os nossos pecados limpos e perdoados. Not just even being reconciled back to him. Não somente sermos reconciliados de volta para Ele. These other things that we have mentioned. E essas outras coisas que nós já mencionamos. But the blood of the Lord Jesus Christ means for you and me Mas o sangue de Jesus Cristo significa para mim e para that we você can make our way right into God's presence. que nós podemos abrir e entrar nesse caminho And direto à bring- presença de and bring Deus great delight to our Father's heart e trazer grande gozo ao coração do nosso Pai by being there. por estarmos ali. Now these are only a few things that we have said about the blood of the cross. Então, apenas algumas coisas nós mencionamos a respeito do sangue da cruz. But I hope it's enough to at least get your attention, Mas eu espero que seja suficiente para poder capturar a sua atenção. where you'll spend more time seeking to understand what is yours Para, because of the blood. para que você possa gastar mais tempo descobrindo aquilo que é seu e está depositado nesse And sangue. you will also give consideration to what it gives to God because of the blood. E também você possa considerar o que é dado a Deus por causa daquele sangue. Brothers and sisters, that blood was not primarily for us. Irmãos e irmãs, aquele sangue não foi primariamente para nós. When we come to the cross and we look at the cross, we think about ourselves. Então, quando nós chegamos até a cruz e contemplamos a cruz, nós pensamos em nós mesmos. You know who gained the most at the cross? Você sabe quem ganhou mais na cruz? God gained the most at the cross. Deus ganhou mais na cruz. He gained us. Ele nos ganhou. Now we want to look at another dimension of the cross. Então agora nós queremos observar uma outra dimensão da cruz. It's what I've chosen to call the death of the cross. É aquilo que eu escolhi chamar da morte da cruz. Actually, I'm only using Paul's words Eu apenas estou utilizando as palavras de Paulo. in Philippians chapter 2. Em Filipenses capítulo 2. He humbled himself, this is verse 8. He Vers- humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Now we know that our Lord Jesus not only shed his blood, Nós sabemos que o Senhor Jesus não apenas verteu o seu sangue, but he actually experienced death.
Mas na realidade ele experimentou a morte. That is, he died physically. Ou seja, ele morreu fisicamente. His spirit was committed into the hands of God. O seu espírito foi entregue nas mãos de Deus. He underwent death. Ele passou pela morte. He didn't just faint, Ele não simplesmente desmaiou. he died, Ele morreu. and he was buried. E ele foi sepultado. Now he died there on that cross. Ele morreu ali naquela cruz. And it's important that you and I understand what was the significance of his death. E é importante que nós, você e eu, possamos compreender o significado da sua morte. We've seen something of the significance of the blood that was shed there. Nós vimos um pouco do significado do sangue que foi vertido ali. But what actually was taking place when he underwent death? Mas o que na realidade aconteceu quando ele passou pela morte? There's a couple of things. Algumas coisas. Now, with the blood, Então, com o sangue, the issue was the matter of sins, plural. a questão tinha a ver com pecados, no plural. That is, the acts of rebellion that we as human beings have committed. Isso tem a ver com os atos de rebelião que eu e você, como seres humanos, cometemos. They had to be dealt with. Eles deveriam ser tratados. The blood was the answer to those sins. O sangue foi a resposta para aqueles pecados. But do you know, dear brothers and sisters, Mas você sabia, irmãos e irmãs, that God doesn't want to go on just having to forgive us of our sins? que Deus não quer simplesmente continuar nos perdoando dos nossos pecados. Now, he will, Ele vai, but he has made provision where that is not necessary. mas Ele fez provisão para que isso não fosse Now, you necessário. need to listen to me carefully, Mas você tem que me ouvir cuidadosamente. because I'm not saying that you can live a perfect life. Porque eu não estou dizendo aqui que você pode viver uma vida perfeita. I'm not saying you can live a sinless life. Não estou dizendo que você possa viver uma vida sem pecado. But I am saying that because of the work that Jesus did on that cross, you and I no longer need to be slaves to sin. Mas o que eu estou dizendo é que por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário, eu e você não precisamos mais ser escravos do pecado. So the issue that is at hand when Jesus is dying is not the issue of sins, plural, but sin, singular. Mas a questão que está em jogo aqui, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, não é a questão de pecados no plural, mas pecado no singular. Now I know that many of you come from evangelical background, E eu sei que muitos de vocês vêm de uma herança evangélica, which I do too. que eu também faço parte. And one of the famous things that we used to hear said among evangelicals Uma das coisas que a gente comumente ouvia no meio dos evangélicos: is, how many sins does it take to make a sinner? quantos pecados são necessários para se fazer um pecador? How many sins does it take to make a sinner? Então, quantos pecados precisam? Me responda aí, para poder fazer um pecador. Let me have an answer. Me dá uma resposta. One over here. Alguém falou um aqui? How about over here? Anybody over Lá? here? Alguém está falando? One. Um? Nenhum? None? None. Nenhum? No sins to make a sinner? Não tem pecado nenhum para fazer um pecador? Ah. Let's look at Romans chapter 5. Vamos ler Romanos capítulo 5. Verse 19. Versículo 19. For as through one man's disobedience the many were made sinners. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. So it doesn't take any sins to make a sinner. Então realmente não precisa de nenhum pecado para se fazer um pecador. When you sin, what does that prove? Quando você peca, o que isso prova? What does it prove, brother? O que isso prova, irmãos e irmãs? That we are sinners. Apple trees produce. Então a macieira produz apples. Sinners produce. Então pecadores produzem pecados. They can't help it. Did anybody here have to be taught how to sin? Será que alguém aqui precisou aprender como pecar? Did any of you enroll in school sinning 101? Será que alguém aqui teve de se matricular naquela disciplina como pecar? Maybe you graduated, went to college, and even took a higher course in sinning. Talvez você já até fez pós-graduação em como pecar. No, brothers and sisters. Meus irmãos e irmãs, não é assim. It came naturally. Simplesmente veio naturalmente. You were constituted a sinner. Você foi constituído um pecador. No one has to teach you how to sin. Ninguém precisa te ensinar como It pecar. comes naturally. Vem naturalmente. Now, what is God going to do to keep that from happening? O que Deus tem de fazer para evitar que isso aconteça? He's going to have to change you from a sinner to a non-sinner. Ele vai ter que te mudar de um pecador para um não pecador.
How would you do it? Como é que você faria isso? I can guarantee you wouldn't do it the way God did it. Eu posso te garantir que você não faria do jeito que Deus fez. Romans 6:6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Knowing this, Sabendo disso, that our old man que o nosso homem velho was crucified with Christ. foi crucificado com ele, com Cristo. That's the way God did it. Foi assim que Deus fez. He didn't say, I want to reform you. Ele não falou, eu quero te reformar. He looked at us and says, it's impossible to reform them. Ele olhou para a gente e falou assim, é impossível reformar esse pessoal. Make just a few small adjustments. Ele não pode fazer uns pequenos ajustes aqui. The whole thing is corrupt. Todo aquilo está corrompido. And so he said the solution Então ele falou que a solução is co-crucifixion. é uma co-crucificação. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, when you and I turn the eyes of our heart to that cross, então, irmãos e irmãs, quando nós tornamos os olhos para aquela and we cruz see our Lord Jesus there crucified, e vemos o nosso Senhor Jesus Cristo ali crucificado, undergoing death, passando pela morte saying it is finished, e dizendo, está consumado, breathing his last, o seu último suspiro, do you know that you were in him being crucified too? você sabia que você estava nele sendo crucificado também. That is great, brothers and Isto é graça, irmãos e irmãs. sisters. That is a great gift that God has done for us. Esse foi um grande dom que Deus fez por nós. First of all, you can't crucify yourself. Em primeiro lugar, você não pode crucificar a si You might mesmo. be able to nail the nails to your feet, Você pode pregar os pregos nos seus pés. and if you're very clever, you might get one hand. E se você for muito esperto, você consegue cravar uma mão. What about this hand? E a respeito dessa mão? No, brother. Não, irmãos e irmãs. So what God has done to the death of his son on the cross Então o que Deus fez através da morte do seu filho na is cruz put you and me in him, foi colocar a você e a mim nele. so that when he was crucified, De forma que quando ele foi crucificado, we were crucified with him. nós fomos crucificados com ele. Now you know what would thrill my heart tonight? Você sabe que realmente excita o meu coração essa noite? That when that was said, Que quando aquilo foi dito, there would be a hallelujah that would come out of every one of our mouths. deveria haver um aleluia que vem de cada uma das nossas bocas. I'm going to say it again. Eu gostaria de dizer isso de novo. When Christ was crucified, Que quando Cristo foi crucificado, you and I were put in him, eu e você fomos colocados so nele. that when he was crucified, De forma que quando ele foi crucificado, you were crucified. você foi crucificado. Aleluia. Now, what does that mean for us? Agora, o que isso significa para nós? It's what Paul says in Romans 6:11. Foi isso que Paulo falou em Romanos 6, versículo If we have 11. been crucified, Se fomos crucificados, then we need to reckon ourselves to be dead. então nós devemos reconhecer nós mesmos como estamos mortos. Have you noticed that when you go to a funeral and observe a dead person, Você observou quando você vai ali no funeral e você observa aquele corpo ali? there is one thing they don't do. Existe uma coisa que eles não fazem. They don't sin. Eles não pecam. Have you noticed that? Você observou isso? They don't sin. Eles não pecam. Impossible for dead people to É sin. impossível para aquele morto poder pecar. And so that's what God did. He took our old Adamic nature, Então foi isso que Deus fez. Ele pegou a nossa natureza adâmica, that sin factory, aquela fábrica de pecado, that thing that was always producing sin. aquela coisa que estava sempre produzindo pecado, He put us in Christ e nos colocou em Cristo and crucified that old sin factory. e crucificou aquela velha fábrica de I pecados. can already hear the wheels turning in our mind. Eu já começo até a ouvir essas engrenagens rodando aí na sua cabeça. A number of years ago, we had a Bible study in my home. Então, alguns anos atrás, a gente tinha um estudo bíblico na minha casa. And this lady who had just recently come to know the Lord was coming to the Bible study. Então, essa senhora que recentemente havia conhecido o Senhor estava vindo a esse estudo bíblico. And she had a Roman Catholic background. E ela tinha uma herança anteriormente católica romana. And so I noticed during the meeting she was nervous. E observava que durante as reuniões ela estava nervosa. And so as soon as the meeting was over, she came to me and said, Ernie, I have something I have to tell you. Então, assim que a reunião acabou, ela veio para mim e falou assim, Ernie, tem alguma coisa que eu tenho que te falar. And you could tell she was having trouble saying. E você podia observar que ela tendo uma certa dificuldade de falar aquilo. She said, the other night I had a dream about you. Então, a noite anterior eu tive um sonho com você. And said, in this dream, you died. E nesse sonho você morreu. And she said, and I came to the wake. I don't know if you have that word here or not. E eu acordei subitamente. You come to observe the body. Ah, tá. E eu vi. Tá, ok. Então eu fui lá ver o corpo. And you know how sometimes in dreams funny things happen. Então você sabe que no sonho como é que umas coisas estranhas acontecem. And she said, I made my way down these stone stairs to the bottom. Então eu
desci naqueles degraus de pedra até o fundo ali. There you were, laying over there on this slab of stone. E ali você estava jazendo sobre aquela pedra. And she said, even though you were dead, you were still moving. E mesmo você estando morto, você estava movendo. I said, yes, that's me. Então, sim, sou eu mesmo. God has done the work, but I still have not living in the good of it. Ou seja, Deus já fez a obra por mim, mas eu não estou vivendo no bem disso. And what we need to see, dear saints of God, Em que nós precisamos ver, amados santos de Deus. this great, marvelous work of grace that God did for us. E essa grande obra de graça que Deus fez por nós. It's hard for us to say amen to God's solution. É muito difícil para nós dizermos amém para a solução de Deus. Some of us, maybe most of us, if not all of us, secretly believe we didn't deserve crucifixion. Talvez a maioria de nós, alguns de nós, talvez todos nós, no nosso interior, achamos que nós não merecêssemos Now crucificação. we know that probably need a few little corrections here and there. Talvez a gente achasse que precisa de uma correçãozinha aqui e But ali. crucifixion, Mas crucificação, do away with me, ficar livre de it's mim, hard for me to believe. é muito difícil de acreditar. That is God's conclusion Mas esta é a conclusão de Deus for every one of us. para cada um de nós. And it is the grace of God, brothers and sisters, Mas é a graça de Deus, irmãos e irmãs, that He put you and me in Christ, que colocou a você e a mim em Cristo. so that when He was crucified, De forma que quando Ele foi crucificado, we were crucified with Him. nós fomos crucificados com Ele. Now let me ask a question. Então deixa eu fazer uma pergunta. What was happening when you were baptized in water? O que aconteceu quando você foi batizado com água? Now I need to be careful here, Eu tenho que tomar bastante cuidado aqui, because maybe all don't believe in baptism by immersion. porque talvez nem todos creem no batismo por imersão. But when we read here in Romans chapter 6, let's Mas, look at that. mas quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 6, vamos dar uma olhadinha aqui. Verse 3 of Romans 6. Versículo 3 de Romanos capítulo 6. Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore we have been buried with him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. If I understand what Paul is saying here, Se eu consigo compreender o que Paulo está escrevendo is aqui, that when we come to an experience of baptism, que quando nós chegamos a uma experiência de batismo, from God's perspective, that is a funeral service for the old man. da perspectiva de Deus, aquilo é um funeral do velho homem. Is he not dead? Não está morto? Has he been crucified? Não foi crucificado? If he's been crucified and he's dead, the natural thing to do with him is do what? Se ele foi crucificado e está morto, então a próxima coisa a ser feita com ele é o quê? To bury him. Enterrar, sepultar. Now, in the U.S., we don't bury people unless they're dead. Nos Estados Unidos, pelo menos, a gente não enterra ninguém, a não ser que esteja morto. I hope you don't do it here in Eu Brazil. espero que você não faça também aqui no Brasil. But if they are dead, Mas se existem mortos, the natural and right thing to do is to bury them. a coisa natural e normal a fazer é enterrá-los. So God put us in Christ. Então Deus nos coloca em Cristo, We were crucified with him. nós somos crucificados com When he Ele. was put into the grave, we were buried with him. Quando Ele foi colocado na sepultura, nós fomos colocados na sepultura com Ele. Então aquele foi o nosso funeral. The old man is gone. O velho homem se foi. He's been crucified. Ele foi crucificado. Now, for our part of this, A nossa parte nisso, we need to do what Paul tells us in verse 11. a gente precisa fazer aquilo que Paulo fala aqui. We have to reckon him to be dead. Nós temos de reconhecê-lo como morto. We have to come to the conclusion of what the Word of God says and then act upon that by faith. Nós temos que chegar à conclusão daquilo que a palavra de Deus já fala a respeito disso e agir nisso por fé. I know I'm taking a lot of time with this tonight, Eu sei que estou gastando muito tempo com isso hoje à noite, but let's go over it again. mas vamos passar por isso de novo. Christ was crucified. Cristo foi crucificado. You were put into Christ. Você foi colocado em Cristo. So that when Christ was crucified, you were crucified with him. De forma que quando Cristo foi crucificado, você foi crucificado com Ele. Here it's called co-crucified. Aqui é chamado de co-crucificação. That crucifixion produced death. Aquela crucificação produz morte. And then he was buried in a grave.
E ele foi sepultado num túmulo. So that when he was buried, you were buried. Então quando ele foi sepultado, você foi sepultado. So that's the end of the old man. Então isso significa o fim do velho homem. But Mas para nós, we have to be a people who put our faith to work. nós devemos ser pessoas que colocam a fé para trabalhar. Let me ask this question. Deixa eu fazer a seguinte pergunta para nós. How do you know that your sins are forgiven? Como é que você sabe que os seus pecados estão perdoados? How do you know that Jesus died on the cross for you? Como é que você sabe que Jesus morreu na cruz por você? How do you know that his shed blood atones for your sins? Como é que você sabe que o seu sangue vertido realmente perdoa os seus How do pecados? you know, brothers and sisters? Como é que você sabe, irmãos e Let me irmãs? hear from you. Deixe-me ouvir de vocês. How? Como? Through faith. Through faith. Através da fé. Does the word of God say we were crucified with Christ and buried with Christ? A palavra de Deus não fala que nós somos crucificados com Cristo e sepultados com Ele? Como é que se torna verdadeiro para nós? How do we experience the reality of that? Como nós podemos experimentar a realidade disso? By faith. Pela fé. So, every day of your life, Então, todo dia da sua you're going to vida, have an opportunity to sin. você vai ter a oportunidade de pecar. The temptation is going to come. A tentação vai vir. And even though that old man has been crucified, E ainda que esse homem esteja crucificado, it's possible for him to come back to life again and begin to rule our lives. é possível que ele venha da morte de novo e comece agora a querer dominar a nossa vida. Here's the crucial point. Aqui está o ponto crucial. You need to learn to reckon him to be dead. Você precisa aprender a reconhecê-lo como morto. In the same way that you reckon that the blood of Jesus Christ cleanses you from your sin. Da mesma maneira que você reconhece que o sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Your co-crucifixion needs to be reckoned as a reality now. A sua co-crucificação precisa ser reconhecida como uma realidade agora. Please forgive my silly illustration. Por favor, perdoe as minhas ilustrações But tolas. let's suppose I actually did die Vamos supor agora que eu realmente morri. and I was here in Brazil. Eu estivesse aqui no Brasil. And so all the plans were made for the funeral and everything. Então todos aqueles planejamentos para o funeral foram feitos. And then my wife was, we have to make up a lot of this, but my wife came over here too. A gente tem que inventar um pouquinho aqui. Vamos supor que minha esposa estivesse aqui também. And the phone rings, E aí o telefone toca. and it's Mario on the phone. E o Mário está no telefone. He says to my wife, Zola, I want to speak to Ernie. E então ele fala para a Zola, ó, eu quero falar com o Ernie. What's Zola going to say? O que a Zola vai falar com ele? What's the truth? Qual que é a verdade? I'm dead. Eu morri. He can't answer the phone. Eu não posso atender o telefone. Dead men can't sin, brothers and sisters. Homem morto não peca, irmãos e When irmãs. the opportunity comes, it's your responsibility to say no to it. Então, quando a oportunidade do pecado vem, é a sua responsabilidade dizer não para ele. To say to that old man, because you see what happened on the cross. Você dizer para aquele velho homem o que você viu acontecer naquela cruz. You say to him, you are dead. Você diz para ele que você está morto. Now that's the negative side. Esse é o lado negativo. Now in that 11th verse of Romans 6, No versículo 11 do capítulo 6 de Romanos, there is not just the negative side, there is the positive side. não existe apenas o lado negativo, mas também existe o lado positivo. We have not only been buried with him, but what else? Porque, irmãos e irmãs, nós não apenas fomos sepultados com ele, mas o que mais? Hallelujah, we've been raised with him. Aleluia, nós somos We've been ressurretos com ele. Nós somos ressuscitados com That's ele. why he says, therefore reckon yourself to be dead to sin, but alive to God. Mas também, vós considerais como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Now here's what I understand. E aqui está o que eu compreendo. When you and I believe in the Lord Jesus Christ, Quando eu e você cremos no Senhor Jesus Cristo, a miracle of miracles occurs. um milagre de milagres acontece. We are born again. Nós nascemos de novo. God takes his own eternal, uncreated life Deus toma aquela sua vida eterna, não criada, and gives it to us as a free gift. e dá a nós como aquela dádiva de It graça. takes up its residence in our innermost man, in our spirit. E aquela vida então habita na nossa parte mais interior, no nosso espírito. And that creates a new nature. E aquilo cria uma nova natureza. So you have a new life and a new nature. Então você tem uma nova vida, uma nova natureza. But on the other side, you still have the old life and the old nature. Mas por outro lado você tem a velha natureza e o velho homem. And this is what Paul's talking about in Galatians chapter 5. É isso que Paulo está falando ali em Gálatas capítulo The 5. spirit and the flesh. O espírito e a carne. They're always at war with one Eles another. estão sempre em guerra um com o outro. But when you and I see what it is that God has done for us, Se você e eu vemos aquilo que Cristo fez por nós na cruz,
to see that that old man has been crucified. E de ver que aquele velho homem foi crucificado. Then by faith we can reckon him to be dead, Então, pela fé, nós podemos reconhecê-lo como sendo morto. reckon ourselves to be alive in God. E reconhecemos a nós mesmos como vivos para Deus. And the result is we don't sin. E o resultado é nós não pecamos. Because the practicality of this is, Porque a prática disso é, when that happens, Christ himself is living his life through you. porque quando isso acontece, o Cristo, Ele mesmo está vivendo a sua vida através de And você. it's impossible for him to sin. E é impossível para Ele pecar. So how do we explain it when we do sin? Então, como é que nós podemos explicar quando nós realmente pecamos? It simply means that we reverted back to the old man. Significa que simplesmente nós voltamos para o velho homem. We haven't reckoned him to be dead. Nós não o reconhecemos como morto. We allow him to continue to be in charge of our life. Nós permitimos que Ele continue a tomar conta da nossa vida. And for some of us, brothers and sisters, it requires radical action. E para vários de nós, irmãos e irmãs, isso requer uma ação radical. I must confess to you tonight. Eu tenho de confessar para você hoje à There noite. are things in my life, areas of my life, Existem coisas e áreas na minha vida that are so strong in my old man. que são tão fortes no meu velho That the homem, only way that I can get victory over him que a única maneira de eu poder vencê-lo e is conquistá-lo the grace of God. é tomar a graça de Deus That indwelling life of Christ. através daquela vida de Cristo que habita em mim On his throat e colocar o meu pé em cima da sua garganta e mantê-lo naquela posição de morte until he gives up and the life of Christ emerges. até que ele desiste e a vida de Cristo It então may not be apareça. true with you, but it's true for me, brother. Talvez não seja verdade com você, mas é verdade But para I mim, wanted meus to irmãos. see what it was that God did for us on that cross. E eu quero que nós possamos ver o que Deus fez para nós naquela cruz do God Calvário. wants us to be a people who are not slaves to sin. Deus quer que nós sejamos um povo que não sejam escravos do pecado. Listen to the word of God. Ouça a palavra de Deus. Listen to what John says to those disciples Oh. at the end of the first century. Ouça o que João fala àqueles discípulos no fim do primeiro século. My little children, I write these things unto you, that you may not sin. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. He's not playing games with us. Ele não está brincando com a gente. He's not mocking us. Ele não está fazendo gozação com a gente. Why would he make such an appeal? Por que ele faz tal apelo? Because of what has been done on Calvary. Por causa daquilo que foi feito no Calvário. Now, I need to remind us Eu preciso nos lembrar. that after he said that, Após ele dizer isso, he said, but if we do, mas ele diz, se nós pecarmos, we have an advocate with the Father. nós temos um advogado junto ao Pai. So we're not talking about sinless perfection, Nós não estamos falando a respeito de uma perfeição. but we're talking about not being slaves to Nós não estamos falando de uma perfeição sem pecado, mas nós it. Learning to estamos, be overcomers. nós estamos falando de não sermos escravos a ele, sermos vencedores. That sin becomes the exception rather than the rule. De que realmente pecar se torna a exceção ao invés da regra. Well, my time is gone. Eu acho que meu tempo acabou. So let me just mention this. Mas deixa eu apenas mencionar o seguinte. In Romans chapter 7, Em Romanos capítulo 7, Paul takes up this matter of the Christian's relationship to the law. ele toma a relação do cristão com a lei. Now that you've become a believer in the Lord Jesus, Agora que você se tornou um cristão no Senhor Jesus, how do you relate to the law of God? como é que você se relaciona com a lei de Deus? The law is perfect. There's nothing wrong with the law. A lei ela é perfeita, não tem nada de errado com The ela. law is holy and spiritual. A lei é santa e espiritual. But what is the problem that Paul is wrestling with in Romans chapter 7? E qual é esse problema que Paulo está lutando com ele aqui em Romanos capítulo 7? Now, unless you're a serious Christian, you probably will not encounter the frustration that Paul talks about in Romans 7. A não ser que você seja um cristão sério, você nunca vai encontrar a frustração de que Paulo fala aqui no capítulo 7 de Romanos. If in your heart you want to be all God wants you to be, Mas se no seu coração você deseja ser tudo aquilo que Deus quer que você seja, then Romans chapter 7 will be your experience. então Romanos capítulo 7 vai ser a sua experiência. To me, Romans chapter 7 Para mim, Romanos capítulo 7 is Paul's own testimony. é o testemunho pessoal de Paulo. All that you know about Paul, do you think he was a serious Christian? Tudo que você sabe a respeito de Paulo, que ele era um cristão sério, I believe he was a very serious Christian. eu acho que ele era um cristão muito sério. And I feel like that he went through a phase in his life Eu acho que ele passou por uma fase na sua vida, when he knew Romans chapter 6, he knew the truth of Romans chapter 6. que realmente ele conhecia a verdade de Romanos capítulo And 6. he wanted to keep the law of God. E ele queria guardar a lei de Deus. And he said, the harder I try, E ele falava, quanto mais duro eu tento, the more I fail. mais eu falho. I don't want to sin, but I sin. Eu não quero pecar, mas eu peco. The things I don't want to do is what I do. As coisas que eu não quero fazer, isso eu faço.
He ends up by saying what? Ele termina falando o quê? Oh, wretched man that I am. Ó miserável homem que sou, Who will set me free? quem me livrará? Now, earlier in that 7th chapter, Agora, um pouco antes desse capítulo 7, the way Paul helps us understand how we are to get free from that bondage of feeling like we have to keep the law in order to be righteous. então a maneira que Paulo descreve que para que nós podemos ser livres daquela escravidão, para que possamos ser livres, Now, notice the distinction we make. observa a distinção que é feita aqui. Keeping the law as a way of making ourselves righteous before God. Guardando a lei como uma maneira de sermos justos diante de Deus. That is the struggle that Paul was having. Essa era a luta que Paulo estava tendo. So the illustration that Paul uses Então a ilustração que Paulo utiliza is the relationship between a man and a woman. é o relacionamento entre um homem e uma mulher. When they get married, Quando eles se casam, the only legitimate basis for divorce, a separation, única base legítima para divórcio ou separação is for the husband to die, é para que o esposo morra, or for one of them to die. ou para que um deles morra. And so what he says here is that we have been married to the law. E o que está dizendo aqui é que nós somos casados com a lei. And the law is very demanding. E a lei é muito exigente. It's very, it requires a great deal of things of us. E requer muitas coisas de nós. But what he says is that through the cross, O que ele disse é que através da the cruz, law did not die, a lei não morreu. but who did die? Mas quem morreu? We died. Nós morremos. So that union was broken. Então aquela união se quebrou. So we are no longer responsible to try to be righteous before God by keeping the law out of our own effort. Então nós não somos mais responsáveis de tentarmos guardar a lei para sermos justos diante de Deus. So he says we have died, Ele diz que nós morremos, and when we die, we were brought into union with another one. e quando nós morremos, nós somos trazidos para uma união com outro. Who is that other one? Quem é esse outro? Who is that other one? Quem é esse outro? The Lord Jesus. O Senhor Jesus. Is he the law keeper? É Ele que guarda a lei? Yes. Sim. And if we are living in union with him, E se nós estamos vivendo em união com Ele, then we will spontaneously, naturally keep the law. então nós naturalmente, espontaneamente estaremos guardando a lei. Let's jump over to Romans 8 quickly. Então vamos dar um pulo lá para Romanos 8 rapidamente. Verses 3 and 4. Versículos 3 e 4. Verse 3. Versículo 3. For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, he condemned sin in the flesh. Listen to this now. In order that the requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando a seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Agora ouça bem isso aqui. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Notice the requirement of the law. Você observou aqui as exigências da lei? Our brother Shed was mentioning this morning about the Sermon on the Mount. O nosso irmão Shed estava mencionando nesta manhã sobre o Sermão no Monte. Lord Jesus said, I did not come to annul or to destroy the law. Então o Senhor Jesus Cristo falou que ele não veio para poder anular ou para poder condenar a I lei, came that it might be fulfilled. mas sim para que ela fosse God has cumprida. not done away with the law. Deus não se desfez da lei, The law is perfect. a lei era perfeita. It's the eternal law of God. É a lei eterna de It Deus. doesn't need to change. Não precisa It mudar, doesn't need to be done away with. não precisa ser desprezada. There was never anything wrong with the law. Nunca houve nada errado com a lei. The problem was with those who tried to keep it. O problema era com aqueles que estavam tentando guardá-la. And now what we find here is E agora o que nós encontramos aqui that is if we walk by the Spirit, é que se nós andarmos no that is Espírito, if we are united with Christ, é que se nós estivermos unidos a and Cristo, Christ is able to live his life in us and through us, e Cristo for capaz de viver a sua vida em nós e através de nós, then the result will be we will keep the requirement of the law. então o resultado vai ser que nós seremos capazes de atender os requisitos da lei. But if you and I Mas se você, seek to keep the law se você e eu buscarmos guardar a lei, as serious and honest and sincere as you might be, é tão sincero, quão sério você possa ser, if you attempt to keep the law se você tentar guardar a lei, without living in union with the Lord Jesus Christ, sem estar vivendo em união com o Senhor Jesus you Cristo, will end up a legalist.
Você vai acabar se tornando um legalista. You will be a legalist. Você vai ser um legalista. And you will be failing all the time. E você vai falhar constantemente. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, there was more we needed to say tonight. havia mais que nós precisávamos falar essa noite. I've already taken more of your time than I should. Mas eu já tomei muito mais do seu tempo do que eu deveria. But please, Mas, por favor, when we look at that cross, quando nós contemplarmos aquela let's cruz, see it as a great display of God's grace. que nós possamos ver como uma grande demonstração da graça de Deus, Total forgiveness. em perdão total e completo. The possibility of living a guilt-free life. Aquela possibilidade de viver uma vida sem A culpa. life in perfect fellowship and in harmony with God. Uma vida em total comunhão e harmonia com Deus. The possibility of living a life set free from the slavery of the power of sin in our lives. Uma vida que tem a possibilidade de viver livre da escravidão do pecado. Not always having to struggle and strive to try to keep the law in order to be righteous. Não simplesmente com aquela tentativa de seguir a lei e ser justo. We were crucified in that cross. Nós somos crucificados naquela cruz. We were buried with our Lord Jesus Christ. Nós somos sepultados com o Senhor And Jesus brothers Cristo. and sisters, we have been raised with Him. E, irmãos e irmãs, nós somos ressurretos com Ele. Raised to walk in newness of life. E ressurretos para andarmos em novidade de vida. Is a new life. Em você há uma nova It vida. is none other than the life of God. E não é nenhuma outra a não ser a própria vida de Deus. That Jesus lived with. É a mesma vida que Jesus viveu. It is yours. É sua. And you need to discover it. E você precisa descobri-la. And you need to live out it. E você precisa viver dessa And vida. it's possible because of the cross. E é possível por causa da cruz. See, the cross was not finished until the resurrection. Você vê que a cruz não acabou até a ressurreição. The cross was a step that made it possible for the resurrection. A cruz foi apenas um degrau que fez possível alcançar a ressurreição. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that great event of Calvary aquele grande evento do Calvário holds so many wonderful truths for us. guarda tantas verdades maravilhosas para And nós. it says to us that we can live guilt-free. E fala para nós que nós possamos viver sem We culpa. can continue to live without being slaves to sin. Que nós podemos viver sem continuamente sermos escravos do pecado. And we don't have to struggle and strive in order to try to be righteous. E que nós não temos que fazer toda aquela tentativa de tentarmos sermos retos. We can learn to experience the indwelling Christ E in nós, our life. e nós podemos experimentar Cristo como a nossa vida interior. Let's pray together. Vamos orar juntos. Our gracious Lord, when we begin to fellowship about these matters, O nosso Senhor gracioso, quando nós começamos a compartilhar a respeito desses assuntos, it just seems to be matters that are so far beyond us. parece que são assuntos tão distantes de nós. Naturally speaking, they just don't seem to be logical. Naturalmente falando, eles não parecem ser But lógicos. Lord, we do ask once again tonight that your Holy Spirit would breathe upon what you have said. Senhor, mais uma vez nessa noite, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa soprar sobre aquilo que foi dito. Lord, whatever there may have been of man, please cancel it out. Senhor, aquilo que veio do homem, por favor, cancele. But Lord, the truth of your word, Mas que a verdade da Tua will palavra, it find lodging in our hearts this evening? que possa achar aquele abrigo em nossos corações essa noite. May it produce transformation in us. Que possa produzir aquela transformação em nós. Oh, gracious Lord, Ó gracioso Senhor, be tonight que aconteça essa noite. that you would give us a very clear understanding of the blood of the Lord Que o Jesus. Senhor nos dê uma compreensão clara a respeito do sangue de Jesus. Please, dear Lord, don't allow one person to walk from this place tonight with any guilt in their lives. O Senhor não permita que nenhuma pessoa saia daqui com qualquer culpa em suas vidas. If they have committed sin, help them to confess it. Senhor, se eles cometeram pecado, por favor, os ajude a And confessá-lo. then to receive the cleansing of the blood. E aprenderem a receber aquela Let there be lavagem do rejoicing- sangue. Let there be rejoicing in all of our hearts tonight. Que possa haver grande gozo em nossos corações nessa noite. And then, Lord, we thank you for the great liberty being set free from that old Adamic nature. E, Senhor, nós te agradecemos por aquela grande liberdade de termos sido livres da natureza adâmica. That one who can do nothing but sin, Aquela que não pode fazer nada a não ser pecar. and the one who's always trying to keep the law through his own effort. E aquela que está sempre tentando guardar a lei através dos seus próprios esforços. Lord, hear the cry of our hearts. Senhor, ouça o clamor do nosso coração. Show us by revelation Senhor, nos mostre através da revelação what happened there on Calvary, o que aquilo que aconteceu no Calvário what we need to do in order to live in the good of it. e o que precisamos fazer para viver no bem disto. And we ask it in Jesus' name. E nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmão, só um segundinho.